Sermão de Santo Antônio para a festa da Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria. Primeiro, virtudes e prerrogativas da Bem-aventurada Virgem Maria. Observa que a Virgem Maria foi sol brilhante na anunciação do anjo, foi arco-íris que reluz na concepção do Filho de Deus, foi rosa e lírio na natividade dele. No sol há três prerrogativas: o esplendor, o candor e o calor, que correspondem às três partes da saudação do arcanjo Gabriel. A primeira, ave cheia de graça. A segunda, não temas. A terceira, o Espírito Santo descerá sobre ti. Quando diz, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres, Lucas 1:28, eis o esplendor do sol. E isso pode referir-se também às 4 virtudes cardeais, cada uma das quais refulgiu em Maria de 3 modos. Pela temperança, veio-lhe a prudência da carne, a modéstia no falar, a humildade do coração. Teve a prudência quando se calou na sua perturbação, quando compreendeu o significado daquilo que havia ouvido, quando respondeu ao que lhe era proposto. Teve a justiça quando atribuiu a cada um aquilo que lhe era devido. Comportou-se com firmeza de coração no seu esponsalício, na circuncisão do filho, na purificação estabelecida pela lei. Manifestou sua compaixão por quem sofria quando disse, não tem mais vinho. João 2:3. Esteve em comunhão com os santos quando perseverava na oração com os apóstolos e as outras mulheres. Conferir Atos 1:14. Por sua fortaleza e grandeza de ânimo, assumiu a obrigação da virgindade, observou-a e teve fé naquele altíssimo compromisso. São Bernardo afirma que as 12 estrelas postas sobre a coroa da mulher, Apocalipse 12:1, da qual fala o Apocalipse, são as 12 prerrogativas da Virgem, 4 do céu, 4 da carne e 4 do coração, que desceram sobre ela como estrelas do firmamento. As prerrogativas do céu foram a geração de Maria, a saudação do anjo, a cobertura do Espírito Santo, a inefável concepção do Filho de Deus. As prerrogativas da carne foi a primeira de todas as virgens, foi fecunda sem corrupção, grávida sem incômodo, parturiente sem dor. As prerrogativas do coração foram a prática da humildade, o culto do pudor, a magnanimidade da fé e o martírio espiritual, pelo qual uma espada transpassou sua alma. Conferir Lucas 2:35. Para as prerrogativas do céu, são referidas as palavras, o Senhor está contigo. Para as prerrogativas da carne, as palavras, bendita és tu entre as mulheres. Para as prerrogativas do coração, as palavras, cheia de graça. Quando diz, conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, Lucas 1:31, eis o candor do sol. E como teria podido conceber o candor da luz eterna e o espelho sem mancha, se ela própria não fosse cândida? Do candor da mãe, o filho diz no Cântico dos Cânticos, o teu ventre é de marfim, guarnecido de safiras. Cantares 5:14. O marfim, que é osso de elefante, é cândido e frio, e nisso é indicada uma dupla pureza, aquela da alma na candura, aquela do corpo na frieza. Ambos ornaram o tálamo da Virgem gloriosa. Lê-se na história natural que o elefante é o mais doméstico e o mais obediente de todos os animais selvagens. Pode ser facilmente domesticado e aprende com facilidade, e por isso lhe é ensinado a adorar o rei e manifesta uma boa sensibilidade. Foge, sobretudo, do cheiro do rato, que, como afirmam alguns, é produzido pela umidade da terra. O rato, latim mus, é terra. Afinal, a terra chama-se também humus. Sob esse aspecto, o elefante pode também ser figura da bem-aventurada Virgem, que foi a mais humilde e obediente das criaturas e adorou o rei, o filho que havia dado à luz. O rato é símbolo da luxúria, que nasce da humildade da terra,
isto é, do prazer da gula, e em Maria não só não houve luxúria, mas fugiu dela até o mínimo sinal. Com efeito, perturbou-se com a aparição do anjo. A seu exemplo, todos aqueles que querem viver castamente em Cristo não só devem fugir do rato da luxúria, mas evitar também sua menor suspeita. E não é de admirar que se deva fugir da impureza, quando o elefante, que por sua massa parece quase uma montanha, foge diante do rato. Diz o Senhor por boca de Isaías: destruirei o nome da Babilônia, suas relíquias, sua prole e sua raça. Isaías 14, 22. O justo, o nazireu, consagrado do Senhor, deve destruir o nome da Babilônia, isto é, qualquer espécie de luxúria. Afastem-se de vossa boca as coisas velhas. 1 Samuel 2:3. Minha boca não fale das obras dos homens. Salmo 16:4. E destrua também todas as outras coisas, isto é, as fantasias impuras que geralmente retornam à mente também depois que o pecado foi perdoado. A prole, isto é, a desejada sensualidade dos olhos, da qual ainda diz Isaías: da raiz da serpente sairá uma víbora, e sua estirpe engolirá o ser alado. Isaías 14, 29. Da raiz da serpente, isto é, da sugestão diabólica e do consenso da vontade, sairá uma víbora, o olho luxurioso, porque, afirma Agostinho, o olho impúdico é indício de um corpo impúdico. E sua estirpe, isto é, a obscenidade das palavras e a insolência do riso, engolirá o ser alado, isto é, o justo. Mas ai, quantos seres alados, quantos justos, infelizmente, foram engolidos dessa maneira funesta e por esses excessos. Eis porque toda a progenie, quer dizer, toda a ocasião de luxúria, deve ser destruída e exterminada, a fim de que o ventre, isto é, a mente, possa ser cândida como o marfim. Com razão, pois, é dito: o teu ventre é de marfim, guarnecido de safiras. Cantares 5,14. A safira é uma pedra preciosa de cor celeste. O demônio não se aproxima de uma casa na qual existe uma safira. Na safira é representada a contemplação das coisas celestes. O diabo não tem acesso a uma mente imersa na contemplação. Todavia, não sendo possível viver sempre imerso na contemplação, disse, guarnecido de safiras, quase para indicar que as safiras não estão em toda parte, como também não podemos dedicar-nos continuamente à vida contemplativa. O ventre da Virgem Gloriosa foi todo de marfim e guarnecido de safiras, porque sobressaía no corpo pelo candor da virgindade e na alma pelo esplendor da contemplação. Com as palavras, o Espírito Santo descerá sobre ti, Lucas 1,35, é indicado o calor do sol. O calor é o alimento e a nutrição de todos os seres vivos. Se vier a faltar o calor, sobrevém o declínio e a morte. A morte é a extinção do calor natural no coração, pelo desfalecimento da seiva e a chegada daquilo que lhe é contrário. Com efeito, observa que o motivo pelo qual as folhas caem das árvores é a carência de nutrimento, isto é, do calor. Quando no inverno o frio envolve externamente as árvores e as ervas, fugindo daquilo que lhe é contrário, o gelo, o calor concentra-se nas raízes, e quando nas raízes aumenta, atrai para si nas profundezas toda a seiva, subtraindo-a aos ramos e às extremidades superiores, para mitigar sua intensidade e assim impedir que as partes inferiores se queimem. Por isso, vindo a faltar a nutrição nas partes altas, necessariamente as folhas caem. O calor é a graça do Espírito Santo. Se esta se retira do coração do homem, desfalece a seiva da compulsão, e, consequentemente, a desventurada alma cai na morte do pecado. Acrescentando-se depois o gelo da iniquidade, o calor do Espírito Santo foge daquilo que lhe é contrário. E assim, a alma torna-se despojada de todo o bem, porque a entrada do vício provoca a saída da virtude. Por isso, lemos no livro da sabedoria: o Espírito Santo que instrui foge da ficção, mantém-se distante dos pensamentos insensatos e é expulso ao sobrevir a iniquidade. Sabedoria 1:5. Isto é expulso com todos os seus bens pela iniquidade que se apodera da alma.
Mas, quando chega o calor, a terra se esquenta, faz germinar as ervas e produz os frutos. Assim, após a descida do Espírito Santo, a terra bendita concebeu e deu à luz o fruto bendito que expulsou toda a maldição. Com razão, portanto, foi dito: o Espírito Santo descerá sobre ti. Por isso, na anunciação do anjo, Maria refulgiu verdadeiramente como o sol. Maria foi, pois, um arco-íris que reluz na concepção do Filho de Deus. O arco-íris produz-se com o sol que entra numa nuvem, na qual existe 4 cores: a fuliginosa, a azul, a áurea e a ígnea. Nesse dia, o Filho de Deus, Sol de Justiça, entrou na nuvem, isto é, no seio da Virgem gloriosa, e esta tornou-se quase um arco-íris, sinal da aliança, da paz e da reconciliação entre as nuvens da glória, isto é, entre Deus e os pecadores. Lemos no Gênesis: porei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Nota que as nuvens eram duas: a ira de Deus e a culpa do homem. Deus e o homem combatiam entre si. Deus, com a espada de sua ira, feriu o homem e o condenou à morte. O homem, com a espada da culpa, pecou mortalmente contra Deus. Mas depois que o sol entrou na Virgem, foi feita a paz e a reconciliação, porque o próprio Deus e Filho da Virgem, dando completa reparação ao Pai pela culpa do homem, refreou a ira do Pai, a fim de que não ferisse o homem. Essas duas nuvens são chamadas glórias, porque foram dispersas por obra da Virgem gloriosa. Observa que no arco de cor fuliginosa é indicada a pobreza de Maria, naquele de cor azul, a sua humildade, naquele de cor áurea, a sua caridade, e naquele de cor ígnea, a sua intacta virgindade, cuja chama não pode ser dividida ou danificada por nenhuma espada. Desse arco diz o eclesiástico: contempla o arco-íris e bendize aquele que o fez. É muito formoso no seu esplendor. Ele cercou o céu com um círculo de glória. Eclesiástico 43, 12, 13. Contempla o arco-íris, isto é, considera a beleza, a santidade, a dignidade da bem-aventurada Virgem Maria, e bendize com o coração, com a boca e com as obras o seu Filho, que a quis assim. É verdadeiramente estupenda no esplendor de sua santidade, acima de todas as filhas de Deus. Ela cercou o céu, isto é, circundou a divindade com um círculo de glória, quer dizer, com sua gloriosa humanidade. Eia, pois, Senhora nossa, única esperança, ilumina, suplicamos-te, a nossa mente com o esplendor de tua graça. Purifica com o candor de tua pureza, aquece-a com o calor da tua presença, reconcilia a todos nós com teu Filho, a fim de que possamos chegar ao esplendor de sua glória. Nolo conceda aquele que hoje, ao anúncio do anjo, quis tomar de ti a sua carne gloriosa e permanecer fechado por 9 meses no teu tálamo. A ele a honra e a glória pelos séculos eternos. Amém.